Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar com a ilicitude e com as excludentes de ilicitude. Conforme nosso cronograma, na aula síncrona de hoje, o tema é esse. Então, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho ao que a gente já viu nas outras aulas. Pelo conceito analítico de crime, a gente tem a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade compondo esse conceito. A tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, elas são de tal forma interrelacionadas que cada elemento posterior pressupõe o anterior. O que eu quero dizer com isso? Se um crime ele é ilícito, a gente pressupõe que ele é também típico. Se o crime é culpável, a gente pressupõe que ele é típico e ilícito. Então, o elemento posterior pressupõe o elemento anterior. A tipicidade é a contrariedade de uma conduta com a norma positivada, com um preceito primário do tipo penal incriminador previsto no Código. Já a ilicitude é a contrariedade dessa conduta com a ordem jurídica considerada em seu conjunto. Nesses dois casos, a gente vai analisar o desvalor da ação e o desvalor do resultado, porém sobre perspectivas diferentes. Quando a gente está analisando a ilicitude, o foco da ação, o foco é a ação, perdão. E a gente também analisa esses conceitos quando a gente está falando da culpabilidade, quando o foco é o sujeito. Então, se a gente está lá na tipicidade, a gente está analisando a conduta em desconformidade com o preceito primário do tipo. Quando a gente está analisando a ilicitude, a gente está analisando a contrariedade dessa conduta com a ordem jurídica considerada em seu conjunto. A natureza jurídica da ilicitude é de norma permissiva. Quando a gente fala em natureza jurídica, a gente fala no local que aquele instituto ocupa dentro do ordenamento jurídico. Então, dentro do nosso sistema penal, a ilicitude ela é uma norma permissiva. E por quê? A gente analisa um fato que é típico, é contrário à norma penal, mas apesar de ilícito, se a gente vai excluir essa ilicitude por alguma razão, é porque o sistema penal permite que essa exclusão ocorra. Por isso que a natureza jurídica é de norma permissiva. E quando que isso vai ocorrer? Quando a gente estiver diante das causas de exclusão da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, quando a gente tem a tipicidade, o foco vai ser a conduta e se ela se adequa ao tipo penal incriminador. Quando a gente tem a ilicitude, a gente vai analisar a ação do sujeito, que apesar de antinormativa, apesar de contrária ao ordenamento jurídico penal, uma vez que ela é típica, ela não vai se apresentar, eventualmente, antijurídica, porque vai ser autorizada pelo legislador, excepcionalmente, caso exista uma norma permissiva. E, por outro lado, a culpabilidade, como a gente vai ver na aula que vem, o foco é o sujeito, né? Com base nas características daquele sujeito, daquele agente. É possível a gente emitir um juízo de censura, no caso concreto? Ou será que a gente pode afastar esse juízo de censura pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta adversa? Então, a gente vai ver isso na aula que vem, a culpabilidade com foco no sujeito. Agora, a gente vai ver a ilicitude com foco na ação penal. Então, vamos começar com o estado de necessidade, tá? No artigo 23 do Código Penal, a gente tem todas as causas de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. A gente também fala em exclusão de ilicitude por causas supralegais, como o consentimento do ofendido, causas que não estão descritas no artigo 23. Mas isso a gente vai ver mais para o final da aula. Para ocorrer as causas de justificação, essas que eu acabei de ler, do artigo 23 do Código Penal, é preciso que existam os elementos justificadores daquela exclusão e é preciso que o agente haja em razão delas.
Então, é preciso a existência de dois elementos. O elemento objetivo, situação justificante, e o elemento subjetivo, o agente agir em razão delas. Se a gente pensar em autores como Roxin, que defendem a teoria da imputação objetiva, a gente vai ver que, para ele, só a presença dos elementos objetivos, a situação justificante, já seria suficiente. Porque ele analisa a conduta do agente em desconformidade com o sistema penal como um todo. Mas essa é uma posição minoritária. A posição majoritária é que a gente precisa dos dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Então, se a gente tem a presença do elemento objetivo, mas o agente não age em razão delas, vou dar um exemplo. Um agente está querendo ofender, causar uma lesão corporal ou até o óbito, né, bem ânimos necandi, em relação a um desafeto. Então, ele sabe que esse desafeto vai passar por onde ele está, ele fica ali escondidinho, com uma arma de fogo para atirar nele quando ele passar. E aí vem essa pessoa, só que ele vem para furtar uma outra que está ali no ponto de ônibus. Sem saber que ele estava cometendo esse furto, a pessoa que estava ali escondida para lesionar ou matar, pratica a ação. E com isso, ela acaba evitando o furto, numa espécie de legítima defesa de terceiros. Majoritariamente, nesse caso, como estão presentes os elementos objetivos, mas não subjetivos, o agente não age para impedir o furto, atuar em legítima defesa de terceiro, mas sim para praticar o crime que ele desejava. Então, nesse caso, não vai incidir a excludente de ilicitude. Tá? O agente vai responder pelo delito de forma normal, um fato típico, antijurídico e culpável. Agora, se estão presentes os elementos subjetivos, mas não os elementos objetivos. Por exemplo, erro contra os pressupostos fáticos. Majoritariamente, isso é erro de tipo pela discriminante putativa, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vou ler aqui para vocês, vou até abrir o Código Penal, que não está aberto. Vou pegar o artigo 20, parágrafo 1º, para a gente ler. Só um minutinho, gente. Vamos lá. 20, parágrafo 1º. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, majoritariamente, presentes os elementos subjetivos, mas não os objetivos, a gente tem duas opções. O erro contra os pressupostos fáticos e o erro contra a causa dos limites da causa de exclusão. Então, esse primeiro exemplo, do 20, parágrafo 1º, é o erro sobre os pressupostos fáticos, que majoritariamente gera erro de tipo. Uma parte da doutrina fala que seria erro de proibição. A gente vai ver isso mais para o final da aula. Mas só para clarear um pouquinho para vocês, eu até deixei um vídeo aí no Cigarro sobre erro de proibição e erro de tipo, mas o erro de tipo, o agente erra sobre os pressupostos fáticos. Nem passa pela cabeça dele que ele esteja cometendo um crime. Ele age em erro, um erro, vamos dizer, um erro real. Né? Ele erra sobre a situação fática que envolve aquela conduta. Já no erro de proibição, ele erra sobre a natureza permitida ou proibida daquele delito. Então, o agente, ele pratica a conduta, sabendo que ele está praticando aquela conduta, mas ele acha que não é crime, que ele está amparado, por exemplo, por uma causa de justificação. No erro de tipo, o agente acha que ele está agindo dentro da lei, por exemplo, acha que está agindo em legítima defesa de terceiros. Essa é basicamente a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, tá? Então, voltando, para ficar bem claro,
a doutrina majoritária, para configurar esse excludente de ilicitude, a gente precisa de dois elementos, subjetivo e objetivo. Elementos objetivos são a situação justificante. E o elemento subjetivo, o atuar do agente em razão dessa situação. Presente o elemento objetivo, situação justificante, mas não o subjetivo, porque o agente não age em razão delas, não há excludente de ilicitude. O agente responde pelo crime, é o caso concreto que eu narrei do outro, que com legítima defesa de terceiros evita um furto, mas ele agiu realmente tentando lesionar, sem saber que ele evitaria um furto. Então, ele responde normalmente. Presente o elemento subjetivo, mas não objetivo. Dois casos. Erro quanto aos pressupostos fáticos, que é o que a gente chama de crime putativo, artigo 20, parágrafo 1º, é erro de tipo. Tá? Ou presente, ou quando a gente erra sobre os limites da causa de exclusão. Ele, por exemplo, age em legítima defesa, mas ele acaba se excedendo, né? Vai além do que é permitido. Então, ele responde por erro de proibição também. Artigo também não, né? Para a teoria majoritária, a discriminante putativa seria erro de tipo. Nesse segundo caso, o erro contra os limites da causa de exclusão seria erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, pode diminuí-la de 1/6 até 1/3. Agora sim, vamos entrar no estado de necessidade. O estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal. Ele fala assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, a direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O artigo 24 é um artigo muito claro, e nele a gente já tem a grande maioria dos requisitos do estado de necessidade. Então eu vou ler ele de novo para vocês. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, o primeiro requisito do estado de necessidade é a temporariedade. O perigo tem que ser atual. O que é um perigo atual? É um perigo que está acontecendo. Quando a gente for tratar de legítima defesa, a gente vai ver que o artigo fala em perigo atual ou iminente. Então, na legítima defesa, a gente tem uma ampliação desse lapso temporal. Aqui, não. Aqui, o artigo fala em perigo atual. É o perigo que está acontecendo agora. O lapso temporal no estado de necessidade é mais curto. Que não provocou por sua vontade. O que isso quer dizer? Se a pessoa agiu dolosamente e gerou uma situação que, em tese, geraria o estado de necessidade, não é possível aplicar. Se for uma atuação culposa, há divergência na doutrina, parte dizendo que, no caso de provocação culposa, permanece a vedação de agir em estado de necessidade, e parte dizendo que não. Que nem podia, que não provocou por sua vontade, então já temos dois requisitos: perigo atual, temporariedade, que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar, proporcionalidade. Então, na configuração do estado de necessidade, a gente tem um requisito de proporcionalidade. Se a pessoa age em estado de necessidade e ela, para isso, ofende o bem jurídico de outra pessoa, ela tem que agir de forma proporcional. E a salvar o bem jurídico, porque quando a gente está em estado de necessidade, a gente tem sempre dois bens jurídicos conflitando. O bem jurídico que a pessoa quer proteger e o bem jurídico que acaba sendo atacado para proteger esse outro. Então, é preciso que a ofensa ao outro bem jurídico seja a única forma de proteger o bem jurídico que eu quero proteger. Então, vamos voltar na redação do artigo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Primeiro requisito. Que não provocou por sua vontade. Segundo requisito. Nem podia, de outro modo, evitar. Então, excepcionalidade e proporcionalidade na atuação. Direito próprio ou alheio. Então, existe estado de necessidade para proteger o meu direito ou para proteger o direito do outro, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se,
quinto requisito. Por quê? Porque o Estado só permite atuação em estados de necessidade quando a gente tem dois bens jurídicos e o bem jurídico que a gente quer proteger tem valor igual ou valor maior do que o bem jurídico que eu ataco. Não haverá estado de necessidade quando eu quero proteger um bem jurídico e, para isso, eu ataco um bem jurídico de terceiro inocente que tem um valor maior do que aquele que eu quero proteger. Nesse caso, não vai haver excludente de ilicitude. Então, por isso que é esse finalzinho aqui, cujo sacrifício não era razoável exigir, se é disso que o artigo está falando. Então, agora que a gente leu esse artigo e viu os requisitos, eu vou explicar para vocês quais são os dois tipos de estado de necessidade que a gente tem. Estado de necessidade defensivo, quando se dirige à fonte da qual provém o perigo. Por exemplo, havendo um cão feroz na minha direção, eu quero me defender e, para isso, eu acabo matando esse cachorro. Eu estou me defendendo, estado de necessidade defensivo. Lembrando sempre que não é legítima defesa nesse caso, porque, como a gente vai ver, legítima defesa é sempre contra ato humano. Então, se vem um animal feroz na minha direção, eu não posso atuar em legítima defesa, mas sim em estado de necessidade, tá? E temos um segundo tipo de estado de necessidade, que é o agressivo. O estado de necessidade agressivo, para salvaguardar meu bem jurídico, eu não me dirijo à fonte da qual provém o perigo, eu me dirijo a um ataque ao bem jurídico de uma outra pessoa, de um terceiro inocente. Esses são os dois tipos de estado de necessidade. Por que eu disse para vocês que o estado de necessidade precisa de uma proporcionalidade extrema? Exatamente porque quem sofre a incidência dessa ação é um terceiro inocente, que não tem nada a ver com o que estava acontecendo. Então, por isso, a necessidade de ter tanta atenção ao quão proporcional é a minha ação, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem, no estado de necessidade, a possibilidade de proteger um bem jurídico de valor maior, aquele que eu ataco, igual àquele que eu ataco, mas não de valor menor aquele que eu ataco. Isso faz com que a gente tenha dois tipos, né, duas nomenclaturas para o estado de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. No Brasil, nós adotamos o estado de necessidade justificante. Isso significa que, no Brasil, se eu, para proteger o meu bem jurídico, ataco um bem de valor menor do que o meu, ou de valor igual ao meu, em ambos os casos, eu vou excluir a ilicitude da conduta. Porém, nos ordenamentos jurídicos que adotam o estado de necessidade exculpante, quando eu ataco um bem jurídico de valor menor ao bem jurídico que eu estou protegendo, eu excluo a ilicitude. Mas quando eu ataco um bem jurídico de valor igual àquele que eu estou protegendo, eu vou excluir a culpabilidade, sob o argumento de que o Estado não poderia escolher entre bens jurídicos de igual valor. Então, para dar mais justiça ao caso concreto, o estado de necessidade exculpante vai excluir a culpabilidade nos casos em que os bens jurídicos em questão forem de igual valor. O Brasil não adota o estado de necessidade exculpante, adota o estado de necessidade justificante, e nesse caso, a gente exclui sempre a ilicitude, seja o bem jurídico atacado de valor menor ao protegido, seja o bem jurídico atacado de valor igual ao protegido, tá? Bom, a gente vai agora passar para o... uma coisa que eu quase esqueci. Quando a gente tem lá no 128, inciso 1 do Código Penal, não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Isso é chamado de aborto terapêutico e constitui um autêntico estado de necessidade, tá? Você pega dois bens jurídicos ali, vida do feto e vida da mãe, e você faz a opção entre um dos dois. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, eu faço esse aborto terapêutico. Então, é um caso clássico de estado de necessidade.
Outra questão, é possível o estado de necessidade simultâneo ou estado de necessidade contra estado de necessidade. Por exemplo, tem um náufrago de um navio, de um barco, de uma lancha, que seja. Só tem um salva-vidas e tem 2 pessoas, né? Só tem um colete salva-vidas e tem 2 pessoas. Essas 2 pessoas começam a se lesionar uma outra para tentar disputar aquele colete salva-vidas. Então, nesse caso, a gente tem aí um estado de necessidade simultâneo, ambos agindo em estado de necessidade. Vamos passar agora para a segunda causa de exclusão da ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. No estrito cumprimento do dever legal, a gente tem 2 requisitos. Para a gente excluir a ilicitude da conduta que atua, né, do agente que atua no estrito cumprimento do dever legal, a gente tem que ter uma ordem expressa, uma ordem legal expressa, e o cumprimento dessa ordem tem que ser dentro dos limites legais, ou seja, proporcionalidade. Exemplo, o mandado de busca e apreensão. O dever legal exige que o oficial de justiça cumpra aquele mandado de busca e apreensão. Então, ele vai entrar na casa de uma pessoa e apreender determinado bem, que em tese poderia ser considerado um crime, mas ele está atuando em estrito cumprimento do dever legal, então não vai ser considerado. É claro que, como em todas as causas de justificação, se o agente entra, tem até decisão da STJ nesse sentido, para cumprir um mandado de prisão, e dentro da casa ele acaba destruindo os bens daquela casa, ele pode responder por esse excesso. Exercício regular de um direito. E o estrito cumprimento do dever legal é dirigido a funcionários públicos, tá? É uma decisão, uma previsão legal expressa, e é dirigida a funcionários públicos que atuam sob a faceta do Estado. Não é dirigido a funcionários de empresas privadas. Terceira hipótese de excludente de ilicitude, exercício regular de direitos. É o exercício sem abuso de um direito previsto pelo ordenamento jurídico. Aqui, a gente tem um limite entre o direito penal e os outros ramos do direito. Então, por exemplo, o artigo 218-C do Código Penal, parágrafo 2º, não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo, que é quando o agente filma, fotografa criança em situação de... Vou até ler aqui para ficar mais claro. 218. Sim. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, etc, etc, etc. Vídeo, fotografia, audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática e tal. Então, se a gente pratica essa conduta em publicação de natureza jornalística, científica, cultural, acadêmica, ele está agindo no exercício regular de direito. Então, ele não vai ser punido pelo crime previsto no artigo 218-C caput. Por que eu falei que essa é a porta de entrada do direito penal para outros ramos do direito? Porque, por exemplo, tem vários comandos no Código Civil em que a pessoa pode agir por conta própria. O desforço imediato, por exemplo, quando alguém invade sua propriedade, você atua para repelir essa invasão. Então, tudo isso, se tiver entre o limiar, entre o civil e o penal, a gente pode enquadrar no exercício regular de direito. Antes de falar da quarta hipótese legal, que é a legítima defesa, eu vou falar com vocês do consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. O consentimento do ofendido, a gente tem uma lesão ao bem jurídico, mas é um bem jurídico disponível. O titular desse bem jurídico é maior, é capaz. Esse consentimento tem que ser dado antes do fato. A gente tem que estar diante de um acordo livre, de um consentimento livre, um bem jurídico próprio, tá? Isso pode acontecer quando a gente está diante de um crime no qual o consentimento do ofendido é elementar do tipo.
que é o caso da violação de domicílio, por exemplo, que o consentimento do ofendido exclui o crime de violação de domicílio. Por exemplo, uma lesão corporal. E se eu estou fazendo uma tatuagem, a pessoa que faz a tatuagem, ela está me lesionando, mas eu consenti com isso. Então, a gente está diante de uma lesão corporal com um excludente de ilicitude por consentimento do ofendido. Tem autores que falam que o consentimento do ofendido, nesses casos, não seria excludente de ilicitude, mas sim excludente de tipicidade, se a gente estiver diante da teoria da imputação objetiva. Porque se o titular do bem jurídico ele consente com a lesão, não houve um risco criado pelo ofensor. E aí, o Burksen defende isso, o Zaffaroni defende isso, tá? Que seria uma espécie de... que seria estar incluído na teoria da imputação objetiva e por isso a gente excluiria a tipicidade e não a ilicitude. Atenção para casos em que há o consentimento presumido. Perdão, para casos em que não se pode falar em consentimento presumido. Eu estou falando do estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Nesses casos, a jurisprudência do STJ é pacífica, menor de 14 anos. Se houver conjunção carnal entre um homem com uma mulher, uma adolescente menor de 14 anos, há o crime de estupro de vulnerável. Independentemente de já ter havido ali uma experiência sexual anterior daquela vítima, independente da gente configurar um relacionamento amoroso prévio entre a pessoa, né, o homem e aquela adolescente. Então, jurisprudência pacífica, STF e STJ, a gente não pode falar em consentimento presumido no estupro de vulnerável, tá? O que é presumido aí é a violência. E o último caso, furar a orelha do bebê, quando o bebê nasce. Não confundam, tá? Isso é princípio da adequação social, princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, e não da ilicitude, não consentimento do ofendido, até porque um bebê não pode dar seu consentimento para furar a sua orelha. Então, não daria para a gente configurar o consentimento do ofendido. Nesse caso, a gente está diante de um princípio da adequação social, exclusão da tipicidade material da conduta. Por fim, então, última causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude, última causa legal de exclusão da ilicitude, a legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Vejam vocês que, assim como no estado de necessidade, o artigo 25, ele traz para a gente todos os requisitos da legítima defesa. Então, vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, proporcionalidade. E meios necessários, a gente tem que analisar sempre o caso concreto, tá? E eu tô falando isso. Necessário é o meio que está à disposição da vítima na hora que ela precisa agir em legítima defesa. Então, uma arma de fogo, ela pode ser um meio desnecessário. Por ser muito grave, a depender da ação que aquela vítima está tentando repelir. Porém, se for o único meio à disposição da vítima no momento em que ela precisa se defender em legítima defesa, e se ela se utiliza daquele meio desnecessário por ser gravoso demais, mas se utiliza moderadamente dele, em vez de ela atirar na cabeça, ela atira no pé, então ela apenas lesiona e neutraliza o ofensor, então aquele meio desnecessário, usado de forma moderada, acaba virando um meio necessário. Da mesma forma, se a gente fizer o raciocínio inverso, a pessoa tem uma faca à disposição, que em tese é bem menos gravosa que uma arma de fogo, mas ela dá uma facada e neutraliza o agressor, mas ela continua dando várias facadas, até levar a óbito o ofensor. Aí ela se utilizou de um meio necessário, mas não se utilizou dele de forma moderada. Então, ela não agiu com proporcionalidade. Voltando.
do 25. Entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários. Proporcionalidade, acabei de explicar. Repele injusta agressão. Vejam vocês que aqui se fala em agressão. Lembra do exemplo do cachorro? Eu falei que ataque de animal é sempre estado de necessidade e nunca legítima defesa? É porque só o homem pode agredir, tá? Entende-se que um animal não faria uma agressão. Ele pode lesionar, mas não teria a consciência de estar agredindo, né, o dolo. Então, tem que ser um ato humano, e esse ato humano tem que ser injusto. Não existe legítima defesa contra ato humano justo. Isso vai ser importante para a gente entender que não existe, por exemplo, legítima defesa da legítima defesa, como existe do estado de necessidade. Não existe legítima defesa recíproca, porque o primeiro ato não pode ser justo, ele tem que ser injusto. E para você atuar em legítima defesa, você atua de forma justa, né? O ordenamento jurídico te permite atuar dessa forma. Então, não existe legítima defesa recíproca, que é a legítima defesa da legítima defesa. O que existe é legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa que o ofensor pratica contra a anterior vítima, quando essa anterior vítima se excede na atuação. É o exemplo lá das facadas, que a vítima deu várias facadas, não parou e tal. Nesse caso, o agressor poderia revidar esse excesso e agir em legítima defesa sucessiva, mas não recíproca, tá? Então, voltando ao artigo, só para a gente ver se a gente falou todos os requisitos. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente. Lembra que eu falei para vocês que o lapso temporal da legítima defesa é mais amplo do que do estado de necessidade? Atual é o perigo que está acontecendo agora, iminente é o que está prestes a acontecer, está na iminência de acontecer. Então, aí a gente tem um lapso temporal um pouquinho maior. A direito seu ou de outrem, né? É possível a legítima defesa de terceiros. Na legítima defesa, a gente tem uma peculiaridade. É como se o Estado conferisse ao particular o poder de reestabelecer a ordem, a paz social, que foi perdida pelo atuar injusto de um cidadão. Então, por isso que, nesse caso, a gente tem uma extensão desse lapso temporal, a proporcionalidade aqui é um pouco menos rigorosa do que na legítima defesa, apesar de se exigir a proporcionalidade, e a gente pode agir com uma legítima defesa de terceiros, mas estado de necessidade nesse caso também. Então, os requisitos já falamos, agressão injusta, a ação tem que ser humana, atenção aí para os inimputáveis, tá? Atenção aí para os inimputáveis, porque a gente tem o Nelson Hungria falando que no caso de legítima defesa, não poderia haver a exclusão da ilicitude da conduta dessa vítima se ela agir em face de um inimputável. O Roxin já entende pela possibilidade, tá, de atuar em legítima defesa nesse caso, claro que com toda a proporcionalidade devida, porque a pessoa inimputável, ela vai ter excluído a sua culpabilidade, não a sua ilicitude. A posição do Roxin, em termos de dogmática penal, ela faz um pouco mais de sentido. Também há uma controvérsia sobre a possibilidade de atuação de legítima defesa em crimes vagos. Crimes vagos são aqueles que o sujeito passivo é a coletividade, fé pública, saúde pública. Então, nesses casos, a gente tem aí o Moinho de Conde, o Roxin, falando pela impossibilidade de você permitir um cidadão agir em legítima defesa em face de crimes vagos, tá? Porque isso seria dar um poder muito grande ao particular. Pode haver legítima defesa de ato culposo, pode haver legítima defesa em face de ato omissivo, por exemplo, uma pessoa que não está alimentando o filho, né, um garante, uma mãe que não está alimentando sua criança.
Pode haver uma legítima defesa para defender aquela criança, uma invasão de domicílio do vizinho que ficou ouvindo aquela criança chorar o dia inteiro e tal, tá? Pode haver. Ofendícula é a legítima defesa predisposta, também chamada de ofendícula. É aquela defesa preparada de antemão, como cercas elétricas, cacos de vidro, aqueles cacos de vidro em cima do muro, sabe? Já viram aqueles caquinhos? Isso é chamada de legítima defesa predisposta ou ofendícula. É permitido pelo ordenamento jurídico, mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque ela tem que ser moderada. A gente não pode ter uma descarga elétrica, uma cerca elétrica que vai eletrocutar uma pessoa, tá? Isso é totalmente desproporcional. Isso iria ferir aquela questão dos meios necessários que a gente falou, tá? Lembrar da presença do requisito duplo, né? Objetivo e subjetivo, vale aqui também. E o excesso, que vale para a legítima defesa e para todas as outras. O excesso nesse excludente de ilicitude é um abuso de direito, um abuso de direito penal. A gente inicia uma ação ilícita, que é uma ação que, apesar de antinormativa, porque constitui um crime, ela é lícita, porque ela está amparada por uma norma permissiva, que é a excludente de ilicitude, mas ela ultrapassa os limites do razoável, do proporcional, e se transforma numa ação ilícita. Então, qualquer desses excludentes de ilicitude pode acabar gerando um excesso. E esse excesso? Esse excesso pode ser intensivo ou extensivo. O intensivo, a gente usa os meios moderados de forma desnecessária, que é aquele exemplo da facada que eu falei, uma falta de proporcionalidade. E o excesso extensivo, no excesso intensivo a gente tem o uso dos meios desnecessários, que é o exemplo da arma de fogo que eu falei, né? Uma arma de fogo, ela é totalmente desnecessária em determinadas situações. Então, se a pessoa tem à disposição uma faca, uma arma de fogo, a faca já é suficiente para neutralizar a agressão, e ela usa a arma de fogo, ela está usando um meio desnecessário, e incorrendo num excesso intensivo. Ou o excesso extensivo, aí sim, é o uso imoderado do meio necessário, como o exemplo da faca que eu falei, né? E esse excesso, ele pode ser culposo, tá? A pessoa vai se defender com a faca, e ela continua esfaqueando o agressor, não porque ela tem o dolo, né, vingança, não. Ela tá tão nervosa que ela nem percebe que a agressão cessou. Então, ela vai responder pelo excesso de forma culposa. É isso, gente. Qualquer dúvida, só falar comigo, pode falar por e-mail, pode falar lá pelo Siga, tá bom? Estou à disposição de vocês. Tchau!